Hoje a gente vai mergulhar num material que faz um alerta bem sério. Ele fala de uma epidemia silenciosa. E os números são realmente impactantes, né? São de assustar. A Organização Mundial da Saúde, com dados agora de 2024, mostra que a cada 3 segundos, uma pessoa no mundo tem uma fratura por fragilidade óssea. É um número que a gente mal consegue processar. Isso dá mais de 200 milhões de pessoas com osteoporose. É gigantesco. E a análise que a gente tem em mãos hoje propõe um caminho, um olhar bem diferente para isso. É isso aí. O que vamos fazer é investigar a saúde óssea por um ângulo que vem da naturopatia, usando uma ferramenta específica chamada biomagnetismo medicinal. Certo. A nossa missão aqui é entender o que está por trás dessa prática. A pergunta central é: como simples campos magnéticos, de ímãs mesmo, poderiam fortalecer a estrutura que nos sustenta, o nosso esqueleto? Perfeito. E o documento já começa com uma frase que, para mim, já dá o tom de tudo. Diz assim: o osso é o espelho da vitalidade. Quando ele se fragiliza, o corpo inteiro pede equilíbrio. Linda essa frase, né? Muito. Já me diz que a gente vai muito além daquela ideia de que o osso é só, sei lá, uma barra de cálcio. Exatamente. Para a naturopatia, a saúde óssea é como um prédio. E esse prédio se sustenta em 4 pilares. 4 pilares. Vamos a eles. O primeiro é a alimentação viva, que não é só sobre comer cálcio, mas garantir nutrientes que o corpo de fato consiga usar, biodisponíveis. Certo, faz sentido. O segundo. O segundo é o movimento consciente. O osso é um tecido vivo, ele responde a estímulo. O impacto de uma caminhada, de um exercício, é o que avisa as células para construírem mais osso. Ok, alimentação e exercício. Isso a gente já ouve bastante, né? Mas e os outros 2? Aí a coisa fica mais profunda. O terceiro pilar é a regulação emocional. Ah, o estresse. Exato. O estresse crônico libera hormônios tipo cortisol, que em excesso literalmente roubam minerais dos ossos. Então, gerenciar o estresse é fundamental. E o quarto pilar? O quarto é onde a nossa análise vai se aprofundar. A energia vital. Ok, energia vital. Essa é uma palavra que pode significar muitas coisas. No contexto do nosso material, o que seria isso? É aqui que o biomagnetismo entra. É precisamente aqui. A naturopatia entende que nosso corpo não é só química, ele também é física. Ele tem campos bioelétricos, correntes sutis que regulam tudo. O biomagnetismo se baseia nesse pilar, propondo que a gente pode usar campos magnéticos externos, de ímãs, para, conversar com esses campos do corpo e otimizar a regeneração. Uma ponte entre o conhecimento antigo e a biofísica moderna. Perfeito, é essa a ideia. Entendi. Então vamos ao básico para todo mundo acompanhar. O que são exatamente esses campos magnéticos estáticos? Como é que um ímã do lado de fora do meu corpo consegue conversar com as minhas células ósseas lá dentro? Ótima pergunta para a gente começar. Campos magnéticos estáticos, ou CMS, são gerados por ímãs de alta potência, geralmente de um material chamado neodímio. Bem mais fortes que o ímã de geladeira, imagino. Muito mais fortes. A faixa terapêutica, segundo os estudos, vai de 1.000 a 6.000 Gauss. E a grande sacada é que esse campo atravessa a pele, os músculos e chega até os ossos sem nenhuma invasão, sem dor. Certo, ele chega lá. Mas é a tal conversa com as células. Como acontece? A conversa acontece porque as nossas células já usam eletricidade para funcionar, sabe? A membrana celular tem carga elétrica, os íons de cálcio, de potássio se movem. É um sistema bioelétrico. Mas ele influencia esse ambiente elétrico. É como se ele ajudasse a organizar o tráfego de íons e a comunicação entre as células. Ele cria um ambiente mais propício para a regeneração. Tem uma frase no material que acho que resume bem isso. Diz assim: campos magnéticos estáticos. Uma linguagem biofísica que o corpo compreende. Gosto dessa ideia. É uma ótima síntese. Mas, saindo um pouco da teoria, vamos para a prática. Que evidências a fonte nos traz de que essa linguagem realmente funciona para fortalecer os ossos? O fascinante é que as evidências vêm de várias frentes, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Certo. Uma primeira linha de pesquisa, por exemplo,
focou em estimular as células que constroem o osso, os osteoblastos. Estudos em laboratório pegaram células-tronco, que são células bebês, e mostraram que, sob a influência desses campos magnéticos, elas recebiam uma ordem para se especializarem. Que interessante. Então é como se o campo magnético fosse um recrutador dizendo para células-tronco: olha, a equipe de construção de osso está precisando de gente nova, podem vir. É uma analogia perfeita. É isso mesmo. Mas não adianta só contratar construtores se a equipe de demolição está trabalhando sem controle, em ritmo acelerado. Que é o que acontece na osteoporose, né? As células que reabsorvem o osso, os osteoclastos, ficam hiperativas. E o campo magnético também age aí? Exato. Essa é a segunda frente de evidências. Outra linha de pesquisa mostrou que os campos magnéticos conseguem acalmar a atividade excessiva dessas células de demolição. Então ele chega no canteiro de obras e diz: pessoal da demolição, vamos com mais calma, a meta é reformar, não é colocar tudo abaixo. Isso. O resultado é o reequilíbrio entre construção e demolição. Entendi. Então temos estímulo para construir e um freio na demolição. Isso já parece um ciclo bem completo. Mas o material fala em regeneração acelerada. Isso é algo a mais. Ótima observação. Essa é a terceira e talvez a mais surpreendente frente. Estudos mais recentes, olhando para cenários bem complexos, como a osteoporose pós-menopausa ou a ligada ao diabetes, descobriram algo mais profundo. E o que foi? Eles viram que os campos magnéticos não só reduziam a perda óssea, mas ajudavam a restaurar a microarquitetura do osso. E o mecanismo para isso foi a grande descoberta. Que foi? A regulação do metabolismo do ferro e do equilíbrio redox, que é a capacidade do corpo de lidar com estresse oxidativo. Espera um pouco. Ferro? Eu estava esperando você falar de cálcio, magnésio, vitamina D. Mas ferro, confesso que essa conexão me pegou de surpresa. Como é que ímãs e o metabolismo do ferro se encontram para ajudar os ossos? Parece contraintuitivo, né? Mas a ciência por trás é muito elegante. Pesquisas recentes descobriram que o excesso de ferro acumulado nos tecidos é tóxico para os ossos. Tóxico como? Esse ferro em excesso gera uma quantidade enorme de radicais livres. É como se ele enferrujasse as células construtoras de osso, os osteoblastos. Ele as danifica, diminuindo a eficiência delas. Entendi o problema do excesso de ferro. Mas e a solução com os ímãs? A solução está na regulação de um hormônio chamado epsidina. Pense na epsidina como o porteiro do condomínio do ferro no seu corpo. Gostei da analogia. É ela quem decide quanto ferro entra e sai das células. Se esse porteiro está desregulado, o ferro se acumula onde não deveria, como no osso, causando essa ferrugem. O que os estudos mostraram é que os campos magnéticos dão um toque nesse porteiro, ajustando a função da epsidina para ela redistribuir o ferro de forma mais inteligente. Uau! Espera aí. Então a grande virada de chave aqui não é o ímã consertando o osso diretamente. Não. A verdadeira mágica é que ele atua como um maestro para o sistema de ferro do corpo, dizendo: vamos tirar o ferro que está causando ferrugem nos ossos e colocar ordem na casa. É uma ação no sistema inteiro. Isso muda tudo. Você resumiu perfeitamente. Essa é a grande ideia que o material reforça. Os CMEs modulam sistemas regulatórios sistêmicos. Eles não estão só remendando o osso, estão otimizando o terreno biológico para o próprio corpo se regenerar. Ok, os resultados em laboratório, em animais, são promissores. A teoria sobre o ferro é fascinante, mas é aqui que muitas terapias tropeçam. A gente sabe que o que funciona numa placa de Petri nem sempre se traduz para uma pessoa. A fonte que temos consegue fazer essa ponte? Existe evidência clínica com gente de verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que o documento apresenta é um sonoro sim. 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 Ele aponta para o que é considerado o nível mais alto de evidência científica. Uma meta-análise publicada em 2024. Uma meta-análise.
que é um super estudo que junta vários outros, certo? Analisa tudo de uma vez. O poder estatístico disso é imenso. E o que essa meta-análise concluiu? A fonte usa uma palavra muito forte para descrever a conclusão: irrefutável. Irrefutável é uma palavra rara em ciência. Isso me chama a atenção. O que dá a eles essa confiança toda? A confiança vem da consistência dos resultados. Ao reunir múltiplos estudos clínicos randomizados e controlados, eles observaram um padrão claro, que se repetia. E qual era o padrão? Vou ler a conclusão que o nosso material destaca, olha só. A terapia magnética aumenta significativamente a densidade mineral óssea, reduz marcadores de reabsorção e alivia a dor em pacientes com osteoporose. Ou seja, as pessoas não só se sentiam melhor, mas os exames mostravam que seus ossos estavam objetivamente mais densos. Exato. A força está em ver o mesmo efeito positivo acontecendo de novo e de novo, em estudos diferentes e com pessoas diferentes. Isso, de fato, é muito forte. Então, com essa base, como isso se traduz para um tratamento na prática? Se alguém fosse fazer uma sessão, como seria? O documento descreve um protocolo naturopático bem estruturado. A intensidade dos ímãs geralmente fica entre 2.000 e 4.000 Gauss, e as sessões duram de 20 a 60 minutos. E a frequência? Depende do objetivo. Para prevenção, talvez 1 ou 2 vezes por semana. Para um caso já instalado, buscando regeneração, o protocolo sugere de 2 a 3 sessões semanais, pelo menos no início. E onde os ímãs são aplicados? Em cima da área mais fraca, tipo o fêmur, a coluna? Sim, a aplicação local é fundamental. Em áreas de alto risco, como coluna lombar e colo do fêmur. Mas também em locais como a mandíbula, para a saúde óssea oral, ou no osso do calcanhar, que é um bom indicador da densidade geral. Interessante. Mas a abordagem não para por aí. Lembra da ideia do terreno biológico? Sim, a ação no sistema todo. Exato. O protocolo inclui o que ele chama de pares biomagnéticos sistêmicos. Além dos ímãs nos ossos, o profissional aplica pares em pontos específicos para modular sistemas inteiros. Por exemplo, um par sobre a glândula timo para ajudar a regular o sistema imunológico e diminuir a inflamação crônica. Ou um par sobre o fígado para otimizar aquele metabolismo do ferro que a gente já viu como é crucial. fica cada vez mais claro que não é uma solução mágica isolada. É uma peça dentro de um sistema de cuidados muito maior. Precisamente. O biomagnetismo, dentro dessa visão, mostra seu verdadeiro potencial quando está integrado. Pense num jardim. Você pode ter a melhor semente, mas se o solo estiver ácido, sem nutrientes, nada vai crescer. Faz sentido. O biomagnetismo ajuda a regular a irrigação de ferro e a eletricidade do solo. Mas você ainda precisa da nutrição funcional para adubar com cálcio, magnésio, K2, D3. Precisa da fitoterapia mineralizante com plantas como a cavalinha. E, claro, precisa do sol e movimento. E a parte emocional, o pilar que você mencionou lá no início, também se conecta a esse jardim? Com certeza. O estresse crônico é como uma chuva ácida nesse jardim. Eleva o cortisol, desequilibra tudo. Por isso, práticas de regulação emocional são vistas como parte essencial do cuidado com o solo do corpo. O que o material fala sobre os riscos? Existem contraindicações? O documento é bem direto sobre isso. Afirma que décadas de pesquisa mostram um perfil de segurança excelente dentro da faixa terapêutica. Em não invasivo, indolor e sem efeitos colaterais significativos conhecidos. Mas deve ter alguma restrição. Sim, e são muito importantes. Existem 2 contraindicações absolutas. Pessoas com marca-passo cardíaco ou outros dispositivos eletrônicos implantados e, por precaução, gestantes no primeiro trimestre. E imagino, a recomendação é sempre procurar um profissional qualificado. Fundamental. Isso não é algo para se fazer em casa com qualquer imã. A aplicação deve ser feita por quem entende de anatomia, fisiologia e dos protocolos de segurança. E mais do que isso, o documento reforça a mensagem do autocuidado. A terapia ajuda, mas a saúde óssea se constrói todos os dias. Então, depois dessa análise toda, se a gente fosse resumir a grande mensagem que esse material nos deixa, qual seria? Uma ponte.
uma ponte entre a sabedoria ancestral, que já falava em energia vital, e a ciência de ponta que hoje estuda a biofísica da célula. Uma ferramenta que dialoga com a nossa biologia numa linguagem diferente. Exato, não é a linguagem da química, das drogas, mas a linguagem da física, dos campos. Ao aplicar um campo magnético, você não está só tratando um osso, está interagindo com os sistemas profundos que regulam o corpo inteiro. É uma mudança de paradigma. E a citação final do documento amarra isso de uma forma bem poética, eu gosto bastante. Diz assim: estamos literalmente falando a linguagem biofísica que o corpo compreende desde os primórdios da vida na Terra. É uma conclusão poderosa, né? Sugere que talvez a gente esteja redescobrindo uma forma muito fundamental de cooperar com a cura do nosso próprio corpo. Isso tudo nos deixa como uma reflexão final. A análise de hoje nos mostrou uma abordagem da saúde que vai além da bioquímica e mergulha de cabeça na biofísica. Se a regulação de um campo magnético pode otimizar a regeneração óssea ao modular algo tão fundamental como o metabolismo do ferro, que outras condições de saúde poderiam ser influenciadas positivamente quando começarmos a pensar no corpo não apenas como um sistema químico, mas também como um sistema eletromagnético?